Olá, saudações a todos. Estamos aqui iniciando a nossa terceira aula do curso de Equações Diferenciais Lineares. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre as equações diferenciais lineares, como verificar se uma equação diferencial ela é linear ou não linear. Tá? Então, se você ainda não assistiu a nossa aula 2, antes de prosseguir, dê uma olhadinha lá na nossa segunda aula. Na aula de hoje, nós vamos tratar, vamos finalizar um pouco dessas características das equações diferenciais. Nós vamos falar sobre as equações diferenciais homogêneas e discutir também as soluções destas equações. Então, esse vai ser o nosso principal objetivo da aula de hoje. Então, basicamente, uma equação diferencial linear ela é denominada homogênea se a função f de x, que aparece lá naquela forma geral, for igual a zero, para todo x em consideração. Então, a forma geral de uma equação diferencial linear, que nós vimos na aula passada, é essa daqui. Tá? E nós vimos que toda essa igualdade, todos esses termos do lado esquerdo da expressão é igual a uma certa função f de x. Quando essa função f de x é igual a zero, nós temos uma equação chamada equação diferencial homogênea. Tá? Então, isso é a principal característica dessas equações. Caso contrário, caso essa equação seja, caso esse termo não seja igual a zero, nós temos uma equação não homogênea. Isto é, cada termo em uma equação linear homogênea contém uma variável dependente ou uma de suas derivadas após a simplificação dos fatores comuns. Então, isso aqui é uma equação homogênea. Tá? Então, se vocês observarem, tá? Nessa forma geral, tá? Nós temos aqui os termos das variáveis, da variável dependente, que é o y. Tá? Nós temos os coeficientes. Tá? E, como nós vimos, esses coeficientes podem ser constantes ou podem ser funções de x. Tá? E se no final eu tiver uma função somente de x, tá? Então essa equação diferencial ela é não homogênea. Se essa função for igual a zero, eu vou ter todos os termos dessa equação homogêneos, tudo igualado a zero. Tá? Então, o termo f de x é denominado termo não homogêneo, ou seja, quando ele é diferente de zero, ele vai ser o termo não homogêneo da nossa equação. Tá? Então, vamos ver aqui o exemplo de uma equação não homogênea. Tá? Então, vamos considerar aqui a equação y, derivada segunda de y, mais 3 vezes a derivada primeira de y, menos 8x2y, igual a 6, que multiplica e elevado a 2x menos 5. Tá? Observem que no lado esquerdo dessa equação, eu tenho a variável dependente, que é o y, e suas derivadas. Tá? Então, eu tenho aqui o y, tenho aqui a derivada primeira do y, tenho a derivada segunda do y, tenho o termo ou os termos que estão multiplicando essa variável dependente, que no caso são os coeficientes. Nesse caso aqui eu tenho um coeficiente variável, tá? Que é um coeficiente que depende de x, tá? Que é uma função de x. Tá? Mas observe que mesmo tendo esse x aqui, esse x é do coeficiente dessa equação, ou seja, é do coeficiente que está multiplicando a variável dependente y. Tá? Então, ela não é uma função única, ou seja, é uma função de x, mas que está multiplicando a variável dependente. Já esse termo do lado direito, ele é um termo que está... Observem que esse termo não está multiplicando, tá, a variável dependente, e é um termo que é função de x. Então, esse termo que é função de x, eu tenho, nesse caso aqui, um f de x que é diferente de zero. Isso torna esta equação diferencial uma equação não homogênea. Tá? Ou seja, ela é uma equação diferencial linear não homogênea. Um exemplo de uma equação diferencial homogênea. Vamos considerar esta mesma equação que está aqui em cima, só que nessa situação aqui embaixo, nós estamos considerando que esse termo aqui, 6, que multiplica e elevado a 2x menos 5, seja igual a zero. Então, nesse caso aqui, o que nós temos é que o f de x é igual a zero.
isso é uma equação, isso torna essa equação uma equação diferencial linear e homogênea. Tá? Então, é bem simples a classificação de uma equação diferencial em homogênea e não homogênea. Tá? Então, não existem muitas dificuldades, né, no processo de solução de uma equação, seja homogênea ou não homogênea, no caso, diferentemente do caso lá das equações diferenciais lineares ou não lineares. Tá? Bom, nós vimos que as equações diferenciais elas podem ser classificadas em linear e não linear, tá? Homogênea e não homogênea, tá? E também nós podemos fazer uma subclassificação, né, que é a classificação da equação diferencial de acordo com os coeficientes da variável dependente. Tá? Então, como nós vimos falado anteriormente, a variável dependente, né, ela sempre tem um coeficiente que está multiplicando essa variável. Tá? E esse coeficiente, nós vimos que ele pode ser constante ou pode ser variável. Tá? Então, a ideia básica é que as equações diferenciais que vão surgir ao longo do nosso caminho de trabalho, elas podem ser equações diferenciais que apresentam coeficientes constantes ou coeficientes que são variáveis. Tá? Então, exemplos de equações diferenciais com coeficientes constantes. Observe essa equação aqui. Tá? Então, a equação y, duas linhas, ou seja, a derivada segunda de y mais 3 vezes a derivada primeira de y menos 6y igual a x que multiplica e elevado a 2x. Observe que essa equação diferencial ela é uma equação diferencial linear. Tá? Ela obedece todos aqueles critérios que nós estabelecemos na aula anterior. Tá? Essa equação diferencial, conforme a classificação em homogênea e não homogênea, nós podemos perceber também que essa equação diferencial ela é uma equação diferencial não homogênea. Por quê? Porque aparece aqui uma função de x no lado direito dessa equação, no membro direito dessa equação. Então, isso aqui é uma equação diferencial linear de segunda ordem não homogênea, tá? Com coeficientes constantes. Observem que os coeficientes, né, que estão multiplicando aqui a variável dependente, né, são constantes. Então, por exemplo, aqui eu tenho o coeficiente é 1, o coeficiente aqui é 3, o coeficiente aqui é menos 6. Então, esses coeficientes, né, são coeficientes constantes. Tá? Eles não dependem de x. Então, essa equação diferencial é uma equação diferencial linear, tá? Não homogênea, de coeficientes constantes. Essa seria a classificação geral desta equação diferencial. Tá? Um exemplo de equação diferencial com coeficientes variáveis. Vamos imaginar que eu tenho aqui a derivada segunda de y menos 6x ao quadrado y menos 2 sobre x menos 1, y igual a x que multiplica e elevado a menos 2x. Tá? Observem que essa equação diferencial, se nós formos classificá-la segundo a sua ordem, né, a mais alta derivada aqui é a derivada segunda, então essa é a equação diferencial de segunda ordem. Tá? Apresenta aqui no lado direito uma função de x, então ela é uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea, tá? Por conta desse termo aqui. E ela é linear porque segue e obedece todos aqueles critérios que nós colocamos anteriormente. Tá? E é uma equação em que existe aqui dois coeficientes que são variáveis, que são funções de x. O 6x2, o menos 6x2 e o 2 sobre x menos 1 são os coeficientes, né? São dois dos coeficientes dessa equação diferencial e eles são variáveis, eles dependem de x. Então, nós temos aqui um exemplo de uma equação diferencial linear de segunda ordem, não homogênea, de coeficientes variáveis. Então, aqui, o 6x2, o menos 2 sobre x menos 1 são coeficientes variáveis. Então, aqui eu tenho uma equação diferencial com coeficientes variáveis. Tá? Então, com isso, nós fechamos, né,
aquela breve classificação das equações diferenciais, de acordo com a sua linearidade ou não linearidade, de acordo com a sua homogeneidade ou não homogeneidade, de acordo com coeficientes constantes ou variáveis. Ou também, né, a equação de primeira, segunda ou enésima ordem. Tá? Então é assim basicamente que nós classificamos, nós enxergamos as equações diferenciais. Tá? Então, é por isso que essa discussão inicial ela é fundamentalmente importante, porque antes de nós partirmos para os métodos de solução das equações diferenciais, nós precisamos entender, né, como essas equações elas aparecem, elas são classificadas. Né? Então, entender o que é uma equação homogênea e não homogênea, o que é uma equação linear ou não linear, né? O que é uma equação diferencial com coeficiente constante, coeficiente variável, né? O que é uma equação diferencial de primeira, de segunda ordem. Então, são aspectos importantes, né, que vai nos ajudar, né, a entender, né, os processos de solução dessas equações que virão um pouquinho mais à frente. Bom, então, para seguir, saindo dessa linha, né, das classificações, né, e ainda dentro, né, dessa breve introdução às equações diferenciais, nós vamos discutir um pouco as soluções dessas equações. Até agora, nós não falamos nada sobre as soluções das equações diferenciais. Até agora, nós não aplicamos nenhuma técnica e nenhum método de solução das equações diferenciais. Tá? Até agora, nós estamos única e exclusivamente conhecendo essas equações, sabendo como elas se comportam, os tipos, as características, as classificações. Então, nós estamos nos familiarizando com as equações diferenciais, antes de todo e qualquer método de solução. Nós ainda não vamos aplicar nenhum método específico de solução de uma equação diferencial. Nós já vamos discutir, ou começar a discutir as soluções dessas equações. Tá? Então, é muito importante analisarmos isso. Né? Então, qual é a ideia central da solução de uma equação diferencial? Como é que nós podemos já começar, né, a discutir as soluções de uma equação diferencial? Tá? Primeira coisa, né, é que dentro dessa análise inicial nós estamos tratando, isso é uma observação importante a ser feita, nós estamos trabalhando com equações diferenciais em que nós estamos considerando que a variável y é a variável dependente, tá? E a variável x é a variável independente. Tá? Mas isso não significa dizer que nós vamos nomear essas variáveis somente como y e x. Né? Então, as variáveis dependentes e independentes das equações diferenciais, elas vão estar ali presentes dependendo do contexto do problema que nós estamos trabalhando. Mas para essa análise inicial, nós estamos considerando sempre isso, tá? Que a nossa variável dependente é o y e nossa variável independente é o x. Tá? Então, a forma geral de uma equação diferencial, só relembrando, é essa daqui. Tá bom? Então, eu tenho uma forma, né? Eu vou ter aqui uma expressão, né? E o que é que vai acontecer? Essa equação diferencial que eu estou trabalhando, ela vai depender basicamente de quem? Ela vai depender da variável independente, da variável dependente, que é o y, tá? E também, né, das derivadas da variável dependente. Aí eu posso ter, por exemplo, a derivada primeira, a derivada segunda, ou a enésima derivada da variável dependente com relação à variável independente. Isso aqui é uma forma geral de nós representarmos uma equação diferencial. Tá? Então, uma outra maneira de nós representarmos uma equação diferencial é isolando o termo da mais alta derivada, ou seja, o termo de maior ordem. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou reescrevendo essa equação simplesmente isolando aqui o termo de mais alta ordem na derivada. Estou dizendo, por exemplo, que a enésima derivada de y com relação a x é igual, né, a algo que depende da derivada, que depende da variável independente, da variável dependente de suas derivadas, consequentemente. Tá? Bom, voltando um pouco ao que nós falamos na primeira aula, tá?
uma das principais características da solução de uma equação diferencial é que o resultado dessa solução, por exemplo, o resultado do y, para quem seria o y dessa equação, né, pode ser um número, evidentemente, mas na maioria dos casos, né, nós vamos ter como resultado funções. Tá? Então, resolver uma equação diferencial, a variável que aparece numa equação diferencial, ou seja, a variável que nós estamos buscando, que é a variável dependente, normalmente ela vai ser uma função. Tá? Função essa que vai estar ali normalmente em uma solução geral, expressa em termos de constantes. Tá? Então, resolver uma equação diferencial basicamente é encontrar a função matemática que satisfaz aquela equação, a que torna aquela equação diferencial verdadeira. Tá? Em aulas posteriores, nós vamos discutir, né, métodos e técnicas de solução para determinação dessas soluções. Tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos aqui disso que eu acabei de falar para vocês. Então, imagine que eu tenho aqui, eu vou fazer 2 exemplos bem básicos, tá? Onde eu tenho o exemplo número 1, nós temos que verificar se a função y igual a seno de 2x mais cosseno de 2x é solução da equação diferencial, expressa aqui nessa forma, né, derivada segunda de y mais 4y igual a 0. Lembrando que o y é a nossa função procurada. O nosso problema está afirmando, está pedindo que nós verifiquemos que essa função aqui, y igual a seno de 2x mais cosseno de 2x, é solução dessa equação. Tá? Então, aqui eu tenho uma função. Tá? E eu quero verificar se essa função ela pode ser solução dessa equação diferencial. No exemplo 2, eu tenho uma função y de x igual a e elevado a 2x mais e elevado a menos 2x. Então, nós queremos verificar se essa função é solução da equação diferencial y' mais 2y igual a 4, que multiplica e elevado a 2x. Verificar se essas funções são soluções dessas equações é basicamente verificar se a igualdade é satisfeita quando eu substituo essas funções na equação. Então, por exemplo, se eu substituir esse y igual a seno de 2x mais cosseno de 2x nessa equação e o resultado for igual a 0, então essa função aqui é a solução dessa equação. Da mesma maneira, se eu substituir esta função aqui na equação diferencial que está aqui embaixo e o resultado for igual a 4, que multiplica e elevado a 2x, tá? Isso significa dizer que essa função ela é solução dessa equação diferencial. E é exatamente isso que nós vamos verificar apenas como um exercício de familiarização da ideia da solução da equação diferencial como uma função. Tá? Então, vamos começar com o nosso primeiro exemplo. Tá? Verificar se y igual a seno de 2x mais cosseno de 2x é solução desta equação diferencial que está aqui. Bom, o que é que apresenta essa equação diferencial? Essa equação diferencial é uma equação diferencial de segunda ordem, ou seja, ela contempla a derivada segunda do y com relação a x. Então, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a derivada segunda desta função aqui. Tá? Então, nós vamos buscar a derivada segunda da função y igual a seno de 2x mais cosseno de 2x. Ou seja, eu vou pegar esta função aqui e derivar 2 vezes. Ao fazer isso, tá, nós vamos ter, primeiro, a derivada do seno de 2x, depois a derivada do cosseno de 2x, tá, e depois nós derivaremos isso novamente, né, ou seja, nós derivaremos o resultado, né, para encontrar a derivada segunda. Tá? Então, se eu derivar esse primeiro termo aqui, o seno de 2x, eu vou encontrar o quê? 2 cosseno de 2x. Lembrando que basta apenas nós aplicarmos as técnicas de derivação. A derivada do seno de 2x é 2 cosseno de 2x. E a derivada do cosseno de 2x é menos 2 seno de 2x. Então, com isso, nós fizemos a derivada primeira. Então, 2 cosseno de 2x menos 2 seno de 2x. Tá?
é a derivada primeira da nossa função. Tá? E agora eu vou derivar isso aqui novamente. Tá? Ou seja, nós vamos derivar novamente. Então, eu vou fazer a derivada de 2 cosseno de 2x e a derivada do 2 seno de 2x. Ao fazermos isso, tá, nós vamos encontrar a derivada segunda. Ou seja, se eu derivar 2 cosseno de 2x, eu vou encontrar menos 4 seno de 2x. Se nós derivarmos menos 2 seno de 2x, nós vamos encontrar menos 4 cosseno de 2x. Eu não estou discutindo aqui em detalhes a técnica de derivação dessa função, não é? Porque nós partimos do pressuposto que quem busca, né, o curso de equações diferenciais já tem, né, as noções básicas de derivação e integração. Por isso que essa parte das técnicas específicas de derivação e integração nós não estamos discutindo, partindo do pressuposto que isso já é de conhecimento de todos. Tá? Então, como derivada segunda do y, nós encontramos menos 4 seno de 2x e menos 4 cosseno de 2x. Tá? Então, se o nosso y é seno de 2x mais cosseno de 2x, basta apenas eu substituir aqui na equação diferencial. Como eu já tenho a derivada segunda, como eu já tenho o y, basta apenas substituir aqui nessa expressão. E com isso nós vamos ter o quê? Derivada segunda de y com relação a x mais 4y. Tá? Substituindo, eu vou ter o quê? A derivada segunda de y com relação a x é menos 4 seno de 2x menos 4 cosseno de 2x mais 4 vezes o y, ou seja, seno de 2x mais cosseno de 2x. Prosseguindo, tá? Com essa derivação, ou melhor dizendo, com essa manipulação matemática, esse 4 está multiplicando o seno de 2x e o 4 está multiplicando o cosseno de 2x. Né? Com isso, nós vamos ter o quê? Menos 4 seno de 2x menos 4 cosseno de 2x mais 4 seno de 2x mais 4 cosseno de 2x. Tá? O que é que nós podemos observar com isso? Aqui eu tenho menos 4 seno de 2x e aqui eu tenho mais 4 seno de 2x. Dois termos semelhantes de sinais contrários. Então, esses dois termos eles são anulados, eles se anulam. E aqui eu vou ter menos cosseno de 2x mais cosseno de 2x. Isso significa dizer que esses dois termos também vão se anular. Consequentemente, isso faz com que essa expressão seja zero. Qual é a conclusão? A função y igual a seno de 2x mais cosseno de 2x é solução desta equação diferencial que aqui está. Nós estamos apenas verificando a solução da equação diferencial. Agora nós vamos para o exemplo de número 2, onde nós temos a função y igual a e elevado a 2x mais e elevado a menos 2x, e nós queremos saber se essa função aqui é solução da equação diferencial y' mais 2y igual a 4e elevado a 2x. Então, essa equação ela envolve a derivada primeira da variável dependente e envolve a própria função da variável dependente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar a derivada primeira, tá, da função. Então, nós queremos analisar se essa função é solução da equação, então eu vou fazer a derivada primeira da função. Ou seja, eu vou fazer a derivada com relação a x de e elevado a 2x mais e elevado a menos 2x. Aqui, eu vou utilizar a técnica de derivação de uma função exponencial. Tá? Repito, a função exponencial e multiplico pela derivada do expoente. Então, partindo, né, da técnica de derivação de uma função exponencial, do tipo e elevado a x, o resultado dessa primeira derivada aqui, e elevado a 2x, vai ser e elevado a 2x vezes a derivada do expoente, ou seja, 2. Então, vai ser 2 que multiplica e elevado a 2x. E a derivada dessa segunda exponencial aqui vai ser ela própria, e elevado a menos 2x, vezes a derivada do menos 2x. Ou seja, eu vou ter como resultado menos 2e elevado a 2x. Ou seja, eu vou ter essa solução aqui.
Ou seja, eu vou ter y' igual a 2 que multiplica e elevado a 2x menos 2 que multiplica e elevado a menos 2x. Essa é a derivada primeira da nossa variável dependente. Agora, como eu já tenho a função y e a derivada dessa função, nós vamos substituir, né, a derivada dessa função e a função na equação e verificar se o resultado vai dar 4 que multiplica e elevado a 2x. Então, vamos lá. Então, eu vou substituir tudo. Tá? A derivada primeira do y foi 2 que multiplica e elevado a 2x menos 2 que multiplica e elevado a menos 2x mais 2 que multiplica y, ou seja, 2 que multiplica e elevado a 2x mais e elevado a menos 2x, tudo isso igual a 4 que multiplica e elevado a 2x. Então, vamos lá desenvolver essa equação. Ao desenvolvermos, tá? Então, eu vou multiplicar cada um desses termos aqui por 2. Então, eu vou ficar com e elevado a 2x menos, ou melhor dizendo, 2e elevado a 2x menos 2e elevado a menos 2x mais 2e elevado a 2x mais 2e elevado a menos 2x. Tá? E eu vou perceber o seguinte, que esse termo aqui, tá? Menos 2e elevado a 2x, ele vai ser anulado com esse outro termo aqui, 2e elevado a menos 2x. Então, eu já posso concluir que esses dois termos aqui se anulam. E esse termo aqui, e elevado a 2x, com esse outro termo, e elevado a 2x, eles se somam. Então, e elevado a 2x mais e elevado a 2x vai ser igual a 4e elevado a 2x. Ou seja, nós verificamos que a igualdade ela é satisfeita. Tá? Eu encontrei 4e elevado a 2x no lado esquerdo e 4e elevado a 2x no lado direito. Né? E como conclusão, y é solução desta equação diferencial, então, aí colocada. Tá bom? Então, era isso que nós tínhamos para falar na aula de hoje. Uma aula breve, apenas falando da homogeneidade de uma equação diferencial e também iniciando as discussões do processo de solução dessas equações. Tá bom? Então, bons estudos, espero que tenha sido frutífero essa aula e até a nossa próxima aula do nosso curso de equações diferenciais.